E aí, pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui de novo para mais um podcast e hoje eu tô com o meu colega aqui, meu irmãozão de missão, o Emanuel. Se apresenta aí, Emanuel. Fala pessoal, prazer estar de novo aqui com vocês, com essas duas pessoas que são meus irmãos. Então muito feliz e vamos, que hoje vai ser benção. E hoje a gente tem um convidado especial aqui que há muito tempo a gente tá tentando trazer ele, mas ele é professor, né? E não batia com as nossas gravações, mas a gente tá aqui no feriado gravando esse conteúdo para vocês. Ele vai se apresentar agora, o pastor Tiago. E aí, galera, tudo jóia? Paz seja convosco, né, irmãos? Já que somos Glória. da igreja, né? Amém! Sim. Bom, conseguimos desencantar essa data, Sim. né? Faz um bom tempo aí Glória a Deus. que eu e a Bárbara, a gente tem conversado a respeito da gente estar participando aqui. E louvo ao Senhor, né, pela oportunidade. Bom, vamos lá me apresentar, né? Eu sou o Thiago, né? Tenho 39 anos, fiz semana passada. 39, nego velho, Mas parabéns, quase pouco atrasado. né? Tenho de ministério, eu até já perdi as contas de quanto tempo eu tô no ministério, né? Que eu fiz ITQ, né? E ali, na verdade, eu fiz ITQ muito com a pretensão, assim, de auxiliar na igreja local, assim, né? Até foi o pastor Solon, que foi o meu entrevistador, né? Na época ali que eu estava fazendo o processo seletivo e tal. Mas eu imagino que mais ou menos uns 15 anos, não, são 11 de pastorado, é mais ou menos uns 15 anos que eu estou no ministério, né? A minha graduação, sou formado em música, né? Licenciado em música e pós-graduando em artes também, né? E eu acho que eu sou pai da Mariana e do Felipe, casado com a Andresa, ano que vem vai fazer 20 anos já, né? E é isso, eu acho que minhas apresentações... É professor, Sou né? professor, né? Hoje atuo numa escola de educação infantil e fundamental, né? Trabalho com crianças ali dos 4, 5 anos até os 14 anos ali, Que massa. né? Lecionando música e artes para eles. Isso já fazem 4 anos. Esse ano fecha 4 anos trabalhando em escola, né? Achei que iria, assim, não ia dar muito certo. Achei que, né, o fato de estar trabalhando assim, porque a gente está muito acostumado com a igreja, né? Que nem eu falei, 20 anos já no ministério. Eu achei que não ia me enquadrar muito bem ali. E, sinceramente, profissionalmente, me encontrei. Fechou, né? Muito bem. Porque, assim, eu já fiz de tudo na vida, né? Lembrei daquele samba, né? Já fiz de tudo nessa vida. Né? Já fiz muita coisa assim. Trabalhei como mecânico de moto, mecânico de carro, depois fui vendedor de peça, depois fui trabalhar em equipamento de construção. Olha, eu fiz... Tem uma experiência. Mas né? Já fiz de tudo mesmo, né? E aí, sempre tinha, assim, um tempo de emprego. Nunca trabalhei mais do que 2 anos na mesma coisa, né? Uau. Sempre foi assim. Aí, na igreja, foi o que eu mais me encaixei, né? Aí, 20 anos, né? Há 10 anos pastoreando uma igreja local. E aí, quando fui para dentro da escola, nossa, cara, assim... Eu me encontrei, sabe? De verdade, assim. Não me vejo como um gestor de escola, vou trabalhar na coordenação pedagógica. Não. Mas sala de aula. A sala de aula. A sala de aula é muito legal. Tu tem os desafios, né? Eu já apanhei de aluno, né? Teve um aluno que me chutou lá, um aluno com TOD, né? E aí, onde eu descobri que a gente não pode despertar o TOD dos alunos. Senão dá ruim. Senão tu apanha. Né? Mas... lidar com as questões de inclusão, né, de crianças com autismo, enfim, tudo isso foi muito legal, é muito, muito interessante, assim, e a cada dia, a cada aula, tu tem aquela troca, né, e, enfim, hoje eu sou suspeito de dizer, eu gosto muito de trabalhar como professor, né, hoje trabalho quase, não chega a ser 40 horas, mas dá ali as suas 36 horas, por aí, com certeza. Porque eu folgo bem certinho. É um pedaço de uma manhã e uma tarde inteira. É isso que é a minha folga da semana. O restante é tudo dentro da escola. Trabalho. E sai da escola integral da igreja, né? Sai da escola, vai pra igreja, né? Trabalho não falta. Trabalho não falta. É verdade. Mas então a gente trouxe o pastor aqui porque nós
nós três somos músicos, né? E a gente queria muito falar sobre esse tema de louvor e adoração. E eu já ia perguntar, né, a sua trajetória. Eu também sou formada em música, em bacharelado em percussão pela UFSM em Santa Maria, quando eu morava lá ainda. E no também... teu caso, tu sabe ler partitura, né? No meu caso... Sim. Era a primeira vista, assim... Eu... Dó. Sabe aquela coisa travada, né? Assim. Sim. É assim mesmo. E eu também tive essas experiências de sala de aula. O Emanuel também dá aula no projeto hoje, né? Para adolescentes de música. Então, é um ministério pastoral, né? Ser professor, dar aula, assim. Mas a gente queria perguntar também, pro Emanuel também, pra mim, a gente vai conversar um pouco como é que começou isso, como é que despertou esse interesse pela música. Foi, desde criança, foi na adolescência? Qual foi o primeiro instrumento, assim? Como é que surgiu essa coisa, assim? Bom, vamos lá. Eu venho de uma família de músicos, né? Meu pai, ele toca violão. Meu tio, ele tem disco gravado, LP. meu tio, meu primo, são da Assembleia de Deus, né? Então, lá na igreja, lá, eles são... Na igreja mais antiga, né? Eles eram muito famosos, assim. Estavam o tempo todo fazendo... cantando nas igrejas e tal, e vendendo os discos deles, né? Os CDs e tal. E aí, só que eu nasci nesse ambiente, mas quando eu vim para essa terra, né, digamos assim, o meu pai, ele estava desviado, meu pai não estava na igreja. Então, eu não tinha contato com a música, o pai já tinha vendido todos os instrumentos dele, não tocava mais e tal. Aí o pai volta para a igreja nesse tempo, e aí eu começo a andar com ele, assim. Aí, ele dizia assim, eu sempre quis ter um companheirinho para andar comigo e tal, assim. Aí eu escutei isso, vou começar a andar com o velho, né, comecei a andar com ele, assim, aí o pai ia pros ensaios da banda dele e eu ia lá. Só que assim, eu não nasci com talento musical, né? Nenhum, zero, sabe? Literalmente, era o cara, o zero à esquerda. Tinha duas mãos esquerdas, né? Não tinha coordenação, era ruim. E aí, o pastor Ismael, o filho do falecido pastor Adão, não sei, tu vai lembrar do Ismael, né? O tio Chico, cabelo... Ele é da... não sei se ele ainda está como coordenador estadual da Chominec. Tá, acho que sei. O pastor Ismael, barbudo, carequinha, né? O pastor Ismael, ele chegou pra mim assim, a gente tá precisando de um baixista aqui na igreja. Aí tu toca pra nós? Não sei tocar. Não, mas eu te ensino. E aí começou, aí me despertou. Que idade você tinha nisso? Eu tinha 12 anos. 12. Né? Era um pirralhão, 12, 13 anos ali. Aí eu disse, beleza, né? Então, todo mês eu chegava, toda semana, quer dizer, chegava no final do culto. E aí, Ismael, vou me ensinar quando? Não, semana que vem, que essa semana eu tô enrolado. Aí, semana que vem, esse mês, esquece, tem que ser mês que vem. E ele ficou jogando pra frente, assim, me enrolando. Só conversando. E aí, nisso, eu cheguei, pai, me ensina pelo menos as notas do baixo. Aí, um dia eu desenhei o braço do baixo, assim, o pai colocou as notas pra mim, escreveu, né, onde é que era. E aí, só que eu não tinha instrumento. Né? Daí, o que eu fazia? Eu pegava aquele desenho e redesenhava em outra folha, e assim acabei decorando o braço do baixo, né? Que massa. E aí, o Ismael me enrolando. E aí, um dia, eu cheguei pro pai assim, ele... tá aí, pai, me ensina a tocar baixo. E aí, ele tava meio de mal com a vida, né, aquele dia. Aí, ele chegou assim, tu quer aprender a tocar baixo? Quero. Então, vai orar e vai jejuar. E aí me largou, né? Já é. Isso tá bom, né? Vou orar e vou jejuar. Comecei a orar e jejuar, fiz semanas de jejum, semana de oração. E eu pegava o violão do pai lá, que ele tinha lá em casa, e fazia ele de baixo ali, tentava tirar as músicas de qualquer jeito. Enfim, né? E aí quem é músico, no caso, nós estamos numa mesa de músicos, né? A gente sabe que tem pessoas que tu escuta. Tu faz, isso aí, socorro, cara, larga, sabe? Não é pra ti. Não é pra ti, cara. E era eu nesse sentido, né? Eu tentava fazer as coisas, e aí na minha cabeça tava, né? Eu sempre fui muito imaginativo, né? Sim. Eu acho que a cabeça do artista é assim, né? A gente cria muita coisa assim. E aí eu tava pensando, eu tô tocando muito, olha só, né? Eu acertei a nota, eu não acertei nada, né? O cara tava em na minha cabeça tava super certo, a música era em si, eu tava tocando Fá, né? Dando aquele choque de trítono horroroso. E aí eu, assim, tentando. E Ismael me enrolando, um dia eu desisti do Ismael, né? Disse, então, tu não quer me ensinar, então... Já entendi que tu não quer.
Mas eu fui indo. E aí, nos ensaios do pai, como eu já sabia as notas, né? Como eu falei, eu decorei, né? Aqueles desenhos assim na nota do braço. Eu via, sei lá, por exemplo, o pai fazendo sol, né? Fazendo um acorde de sol maior. Aí eu decorava o som, e aí ia lá pro baixo. Fazia dó, ré, mi, fá, sol. Aquele que o pai fez assim, é o sol. E assim eu aprendi a tocar violão. Nossa! Entendeu? Olhando, entendeu? Eu decorava o som e ia. E assim eu aprendi a tocar o violão. E aí nisso, eu montei uma banda com os meus amigos, né? O nome da banda era Sinfonia de Louvor. Eita, Aí, agora. só que eu tava na Assembleia, né, cara? Daí na Pode Assembleia crer. tem aquele negócio, na Assembleia mais antiga, né? Tradicional. Tinha a revelação, né? Aí a irmã teve um sonho lá, que os irmãos estavam tocando na banda e que a banda tava estourada, só que eu não tava na banda. Aí a banda resolveu me tirar. A banda que eu queria. Ah, E aí aquilo ali, meu, gerou uma indignação assim, tão grande, velho. Mas que aliado. é os Beatles e o Paul McCartney, né? Aquilo ali, fiquei tão possuído, cara, da cara, que eu disse assim, então eu vou tocar bem, né? E aí, lógico, um sentimento ruim, né? Mas que converteu pro bem, porque tu te sente humilhado, de certa forma, né? Sim. E eu tenho a impressão, né? Eu tendo a acreditar que quando a gente sofre essa humilhação, a gente tem esse ponto, né? De, poxa, eu sou ruim? Sou, então eu vou melhorar. Vira uma chave na gente, né? Pra gente correr atrás. Então, se eu me dedicava a X, eu começo a me dedicar X ao cubo, entendeu? Começo a ir atrás. Então, comecei a estudar muito, escutar muita música, conversar com eu nunca tive vergonha de perguntar, como é que tu faz isso, como é que tu faz aquilo outro. E nunca tive vergonha de errar, né? Então, assim, nisso, eu comecei a participar dos ensaios, assim, eu pedia pro pai, pai, deixa eu tocar no finalzinho do ensaio uma música com vocês. Aí a banda do pai tocava e eu tentava tocar com eles, acompanhar eles. Comecei, daí na Assembleia naquela época tinha aquela cultura de coral, né? Então comecei a tocar no coral dos jovens da igreja, né? Aí fui desenvolvendo e até um dia que aí quando tu recebe o elogio do teu pai, é que, pô... Aí valeu a pena. Valeu a pena, né? Que aí você já tava, no mínimo, acho que uns 3 anos já tocando, me estudando e toca com um, toca com outro, se esforça, sabe? Vai se puxando. E eu nem falei, né? Mas o meu instrumento é o contrabaixo, né? Por mais que eu tenha aprendido o violão ali, olhando, o meu instrumento de profissão é o contrabaixo. E aí eu tocando baixo para um, tocando para outro, tocando no coral, errava, acertava, sofria esse negócio de humilhação, né? Daí tu tem sempre um baixista que é melhor, aí diz, pô, tem que tocar que nem o cara, sabe? E aí, nisso eu não... A comparação entre artistas em geral é bem forte, né? E eu não tinha instrumento também, né? E esse era o principal agravante, né? Eu não tinha contrabaixo, o pai não tinha condições de me dar, eu não trabalhava, era o pirralho, né? 14 anos ali, isso já... 14, 15 anos... Pai sem dinheiro para comprar instrumento, eu tocando com instrumento emprestado, né? Não podia levar para casa, então em casa eu estudava com violão, chegava lá na hora tinha que tocar no baixo, né? Quem conhece sabe que o espaçamento entre as cordas é diferente, o espaçamento das casas é diferente, enfim. Aí foi indo assim, tocando, até que um dia o pai disse, meu, olha, parabéns, que Deus te abençoe, que continue nesse jeito que tá tocando, e foi assim, né? Academicamente, né, ali na adolescência, sempre tem aquela pergunta que tu quer fazer na faculdade, né, quando chega ali, finalzinho do fundamental, início do médio, né, amanhã aí o que tu quer fazer? Eu quero ser músico, tá, mas músico não dá dinheiro, eu não quero ser rico, eu quero ser músico, né, mas é o que eu quero. Sim. Daí, e o pai disse, olha, meu, o pai sempre foi muito... como é que eu posso dizer assim, duro nas palavras, né? Meu pai não era aquele, vem cá, filhinho, dá colo, dá abraço, dá direto, beijo. assim. Mas era o pai, mais... o carinho, eu sei como é que era o carinho do meu pai. Né? E hoje, com os netos, meu pai é outra pessoa, né? Meu pai é uma manteiga. Nem parece dele, mesmo. Nem parece mesmo. O pai vem, me beija, me abraça, mas na adolescência, na infância, capaz, cara, né? Nunca. Né? Era o pai lá, só que o pai sempre deu muito bom, os conselhos do pai sempre foram muito bons, né? Aí o pai disse assim, olha, meu, tu não nasceu de pai rico, né? Eu não tenho condições de pagar uma faculdade de música para ti.
quer ser músico? Beleza, vai lá, vai batalhar na tua vida pra tu ser, né? Então, o que vier pra tu fazer, tu faz. Por isso que então, eu já fiz de tudo nessa vida, né? Eu fiz curso de mecânica diesel no Senai, tá ligado? Que massa. E aí comecei a trabalhar dentro de oficina. Daí depois fui lá, fiz tecnólogo, não, profissionalizante de mecânica automotiva, porque eu trabalhava em mecânica de carro, né? Terminei aquilo ali, me qualifiquei. Depois fui lá, fiz técnica em eletrônica, sabe? Todos esses cursos, assim, me prepararam tecnicamente para uma área que não era a que eu queria, né? Mas quando eu consegui ter um salário que me sustentasse, né? E que pudesse sustentar o meu estudo, aí eu fui fazer música, né? Uau. Teve os recursos que eu digo pro pessoal que tá começando, é o cara querer, né? O cara querer buscar e ir atrás, porque o Senhor, ele nos ajuda, o Senhor dá, só que ele nos dá aquilo que a gente não consegue alcançar, mas aquilo que tá ao nosso alcance, é a gente que precisa correr atrás, né? Com certeza. E... tipo assim, pra mim também foi bem parecido, porque eu também venho de família pastoral e tal. Meu avô era o pastor da igreja. E é família de músico também, né? Meu avô, ele é aqui de Canoas. Não, ele não é de Canoas, mas ele morava aqui em Canoas. E ele era gaiteiro em baile. Então ele tinha uma Bagual. banda e tocava em baile. É muito show, né? E daí ele tocava e foi que não sei se o senhor chegou a conhecer o pastor Isidoro. Não. Ele é quadrangular. Isso, era superintendente de Santa tá. Maria. Não. Ah, o senhor teve a formação na Assembleia, né? Aí ele era o irmão do meu avô e ele se converteu. Ele veio a Cristo e ele falava de Deus pro meu avô. E meu avô não queria se converter, né? Queria tocar em baile. Daí ele teve essa visão um dia que Deus falou com ele no baile. Vem uma luz, ele até compõe. Meu avô compõe muito até hoje. Ele tá lá, se aposentado já. Tá com 80 e poucos anos. E a mente dele, como o senhor disse, né? A mente de artista, de músico, não para. E ele compôs uma música que fala, né? Que vem uma luz e ele se converteu. Então, ele acabou trazendo toda a família para a igreja, né? Os filhos pequenos e tal. Então, eu vim dessa formação. Aí, ele começou a fazer aquelas campanhas de final de semana, vai sexta até domingo. Sim. A minha mãe começou a cantar com ele. E a minha mãe começou desde criança, né? Cantar com ele, acompanhar ele. Aí, meu pai também aprendeu... Em outro contexto, né? Ele aprendeu a tocar violão com os caderninhos. Os caderninhos. Os caderninhos que vendia com os acordes e as músicas. Era um dicionário de acorde que vinha, Exato. né? Hoje em dia não tem, mas tem o Google, né? Mas era o Google de antigamente, digamos assim. Então, eu cresci, os meus pais já eram músicos, né? A mãe canta muito também. E eu cresci nesse ambiente. E eu lembro que o primeiro instrumento foi o teclado, assim, que o pai me ensinou uma música da Cassiane, só com os blocos de acorde, assim, ó. Só o pezinho de galinha. O pezinho de galinha, de lei. Tudo em dó. Tudo toca em dó. Sim. Sabe o que é pior? Exato. Sabe o que é pior? É só nós três que estamos rindo disso aqui. Quem estiver assistindo depois... Tá boiando. Mano, o que estão falando, Ai, cara? gente. Tocar tudo em dó. Mas enfim. E eu lembro que o pai era fotógrafo na época, então ele trabalhava numa agência de fotografia e ele foi viajar final de semana e não voltou no domingo, porque a formatura era no domingo e tal. E aí foi que, tipo, a minha mãe começou a cantar e o teclado tava parado lá e eu pensei, eu sei tocar essa música. Aí daí eu fiz sinal, subi, eu devia ter uns 7 anos, acho. Subi no altar e toquei assim com o meu papel, que eu escrevi a letra da música, eu botei os acordes em cima e toquei. E aí, daí ali foi a primeira vez, assim, que eu toquei, assim, no culto, sabe? Aí foi o processo, só que nesse processo meu irmão se despertou pra bateria, o baterista da igreja saiu e o meu irmão sentou na bateria, começou a tocar num ensaio e aí ele se despertou. Aí o pai levou a gente pra um projeto social que tinha lá em Santa Maria, o ATOC. E aí a mãe tinha uma regra, né? O que um filho faz, o outro faz também. Aí eu tive que ir pra aula de bateria junto, né? Eu querendo aprender a tocar teclado, piano e tal. Ser mais harmônica. Sim, a minha vibe era teclado, piano, violino e tal. Fui aprender bateria e percussão e me apaixonei, né? E fiquei até os 17 Fiquei 10 anos tocando percussão, como é que eu não ia fazer uma faculdade de percussão, né? E aí eu entrei nessa área também, daí eu já dei aula também. Então, o meu instrumento que eu considero é percussão e bateria, sabe?
que é algo que eu amo muito, toquei por muitos, muitos, muitos anos. Posso só fazer uma... Claro. Deixa eu até falar pros irmãos aí, ó. Foi a Bárbara que me ajudou quando eu entrei, comecei a dar aula em escola. Verdade. Foi a Bárbara que me deu Sério? várias O material, dicas. Isso, ela me Bom. emprestou. Ela estava indo pra missão, Aham. né? E ela disse, ó, pastor, eu vou deixar contigo. Eu uso esse... eu nunca esqueço, tu me sugeriu ali a Margarete D'Arezzo, Aham. né, do Thiago de Luca. Ela foi me falando alguns artistas que trabalham com educação musical. E aí eu fui ouvir e disse, isso aqui que eu quero, cara. Que massa, E foi mano. ela que me Tinha uns livrinhos que eu entreguei pra Andressa, Sim, acho, né? sim. Pra ela entregar. Que massa. É porque, assim, e daí entra a história, né? Porque eu tava nos últimos anos de faculdade de percussão e eu não fiz licenciatura pra dar aulas. E aí Deus me despertou pra ir pra Ásia Central, fazer missões e tal. E eu pensei assim, eu não tenho dinheiro. Daí eu comecei a orar pra Deus e começou a abrir várias portas na área de educação musical, em escolas particulares e projetos sociais. E ali foi onde eu conseguia o recurso financeiro pra começar o pontapé de, tipo, tirar passaporte, comprar as passagens daqui, pagar a primeira parcela, material e tal. E foi aonde deu aquele boom de educação musical, né? Que eu comecei a estudar muito, bastante. E aí, verdade, eu nem lembrava Não disso. lembrava disso. Deixei material. Nossa, e aí eu vou te falar que eu te conheço, não sei como é que tu surgiu, né? Surgiu do nada. Surgiu, apareceu na minha timeline lá no Instagram. Mas que eu achei muito legal, assim, ó, o fato de tu ser cristã, né? Porque, assim, ó, quem faz licenciatura queria fazer bacharelado, e quem faz bacharelado queria fazer licenciatura, né? Tem essa... pelo menos essa alcunha, né? Pode. Não, pra explicar, na faculdade de bacharelado, tu se especializa no instrumento, né? Tu não tem digamos, entre aspas, a permissão pra dar aulas em escola, em educação infantil, em escola. E na licenciatura tu tem as É o cadeiras de contrário. pedagogia. Isso. Tu não especializa num instrumento. No instrumento. Tu se especializa em dar aula de música, né? Isso. Essas duas diferenças. E aí o que eu achava muito legal na tua história é o fato de tu ter feito o FSM, né? E para quem não sabe, na Federal tu tem um teste específico, né? E aí, como eu fiz uma faculdade particular, né? Eu não paguei porque eu consegui pelo bolsa, né? Fui bolsista minha vida toda, né? E aí, até isso é outro milagre, né? Quem sabe uma outra hora. Eita, agora. Deus é bom. Deus é demais, né? Mas daí tu não precisava saber ler partitura, né? Por mais que eu soubesse algumas coisinhas ali, o ler, assim, fluido, não era uma realidade pra mim. E eu sabia que pra fazer federal tu tinha que ter uma leitura, pelo menos, Sim. né? Não precisava ser mas tinha que saber ler o que tava escrito ali, né? E aí eu olhava a Bárbara, assim, né? Como timpanista, né? Sim. Eu olhava ela, bem massa, assim, meu, a guria... que da hora, ela da igreja, meu Deus. Sabe aquela coisa assim, né? É dos nossos. É dos nossos. Né? E aí, quando a Bárbara foi pregar lá na igreja, né? Disse, a Andressa falou, a Bárbara vai pregar aqui na igreja e tal, assim. Né? Eu disse, é tu, cara. Te achei. Olha, te achei. Assim, foi muito de Deus, assim. E ainda me abençoou nesse sentido, né? De estar indo pra dentro da sala de aula aí com conteúdo muito legal. Sim, glória a Deus, né? Mas é essas trajetórias, né, que a gente vai vivendo na questão musical, assim. Porque não é só aprender um instrumento e tocar. Aqui, desde o Nel, desde criança, sabe? Tantas histórias que a gente tem. E essa é uma das perguntas, né, que a gente tava conversando antes, Nel. No carro, vindo pra cá, da questão das experiências. Pastor, a gente tava conversando antes de vir aqui no carro sobre as experiências. Eu queria saber do senhor, depois a gente comenta um pouquinho, se tem alguma experiência marcante sua particular, assim, ou com a banda, sobre o louvor em si, em algum momento que vocês estavam tocando, que tu teve uma experiência fora do normal, assim, não sei se o senhor se lembra de alguma. No sentido espiritual da pergunta. Isso. Sim. Tá? Assim, ó, eu vou expandir só um pouquinho o tema, porque eu acho que é bem interessante, assim, a gente falar a respeito de... Quando se fala de experiência. Eu acho que tem um estudo, não sei quem fala, não me recordo quem é o autor desse estudo. Eu lembro com quem é que eu aprendi isso. Foi o Doni Franchetti, eu acho que é o sobrenome dele. Ele é o baixista daquela cantora Damares. Né? E tem muito conteúdo dele no YouTube, um senhor de um baixista, né? Fora do comum,
né? E é muito bom. E aí eu fiz uma mentoria acho que 2 meses ali com ele, e ele falou que a gente tem que ter um estudo lá falando que para que tu consiga ter um nível de maestria num instrumento ou em qualquer área, né? Sei lá, na área corporativa, tu tem que reunir pelo menos 10 mil horas de estudo. Meu Deus. Para que tu consiga, eu toco isso aqui bem, eu canto isso aqui, sabe? Larga na minha que eu faço, entendeu? Pelo menos 10 mil horas de estudo, né? E então eu creio assim, cara, que quando se fala de experiência, né, pra molecada e pra galera que é mais nova, ela precisa de chão de fábrica, sabe? Ela precisa ter a vivência, ela precisa tocar, sabe? Hoje a gente fica muito restrito, às vezes, ao ambiente do quarto, né? A ficar fechado no teu quarto. E a rede social, ao mesmo tempo que aproximou a gente, ela afastou a gente, né? Não vim aqui falar regra, faz isso, faz aquilo outro, o que antigamente era melhor. Não, porque antigamente também tinha suas dificuldades, né? Mas se reunir para tocar, cara, sabe? De tu fazer ensaio toda semana, de tu tá ensaiando na sexta, ensaiando no sábado, ensaiando no domingo, sabe? Tu fazendo som, a experiência de se tocar, ela é muito valiosa. Tocar em grupo, no caso. Tocar, isso, ter a vivência de banda, né, de música. Porque isso vai te... e aí eu vou chegar na parte espiritual, né? Porque isso aí vai te aproximar das pessoas, e quando tu tá próximo das pessoas, tu te solta, né? Tu te torna íntimo delas, né? No caso aqui, vamos falar, já que baixista e percussionistas, né? A gente tem que ter uma entrega um pro outro, né? Se eu ficar fritando no baixo o tempo todo e vocês... a gente não vai conversar, né? O Daniel Daiben, é um guitarrista, ele fala que é uma conversa, né? A música, ela é um encaixe, né? De eu deixar... Pode falar aí que eu seguro agora. É que nem a gente tá falando aqui agora. Vamos trocando. Sabe? A gente vai... Essa troca, ela é harmonia, importante, né? E quando a gente tá nesse ambiente onde todo mundo se dá bem musicalmente falando, né? E que isso só se constrói com a experiência, estando junto, tocando de tudo, né? Não tocando somente o repertório que a gente tá acostumado ali. Não, vamos fugir um pouquinho, sabe? Vamos lá na igreja, a gente está se preparando para o Congresso de Missões, né? A gente está trabalhando ali o forró, o samba no meio da canção. Pô, a gente tá acostumado a tocar só o rock, né? Só aquela ideia mais do worship ali, o cara já dá uma travada. Opa, peraí, sabe? Então a gente tem que ter essa vivência, essa experiência, para que quando a gente chegar no espiritual ali, a gente esteja solto, né? Não preso ao acorde ali, as coisas, a técnica. Exato, sabe? Porque às vezes tu vai ficar preso ao que tu ensaiou. E se tu não tiver intimidade com quem tu tá tocando ali, né? Não flui. A experiência de estar, sabe? E até eu não falo... Quando eu falo de intimidade, eu não tô falando de ser... eu sou super amigo com ele. Não, cara, eu já tive ocasiões de que eu toquei com gente que eu conheci ali no altar, na hora. A gente não teve tempo de ensaiar. Cada um tirou sua música, chegou ali na hora e vamos tocar, né? E aí a gente não se conhecia, mas, pô, Deus fluiu igual, sabe? Mas a intimidade que eu falo é a conexão ali no instrumento. Às vezes só numa olhada pro baixista, ó, é agora. É isso aí, sabe? O cantor tá fora do clique, conserta o clique aqui, sabe? Tudo tranquilo, sabe? Isso sem ensaio. O que eu falo é da gente ter a experiência de fazer música, né? Porque isso vai te ajudar ali na hora do espiritual. Contando a experiência, eu acho que foi a experiência que eu tive no meu encontro com Deus, tá? Eu vim pra igreja em 97, me converti em 97 na Assembleia e vim pra Quadrangular em 2001, ali nessa faixa ali, né? Então, eu tive esse tempo de Assembleia e daí, depois de 2001 pra cá, quadrangular na veia, né? Sou vermelho, amarelo, azul e roxo agora. Eita, glória. Agora não, mas um tempo já. Quando eu tava no retiro da Jocum, foi onde eu conheci a tua família, ali, o pastor Paulo César, e todo mundo conhecia nesse... Eu conheci a minha esposa nesse retiro aí, né? Enfim, tive uma vivência muito legal, e eu era bem pirado a cabeça, logo que eu vim pra Quadrangular,
né? Eu era certinho na assembleia, quando vim pra quando Já era. me enlouqueci, né, cara? E nesse retiro, eu tava tocando de olho fechado ali, nossa banda tava tocando. No baixo mesmo. Eu tava tocando baixo ali. E quando eu abri os meus olhos, assim, eu vi todo mundo, assim, no chão. Tinha umas 60, 80 jovens, assim, sabe? E tava todo mundo, não tinha um de pé, né? E eu chorando, assim, tocando e tal. E quando eu abro os olhos, eu vejo aquilo ali. O quadro, né? A visão daquilo ali foi tão impactante que eu disse, cara, eu quero isso pra minha vida toda. Uhum. Esse é o lugar que eu quero estar pra sempre, entendeu? Eu não quero experimentar outro lugar, né? Se existe um lugar mais legal que esse, pra mim não importa. Eu quero esse lugar de intimidade com Deus, entendeu? Eu tocando meu contrabaixo, né? Aquilo que Deus despertou dentro de mim, entregando, né, uma música de qualidade, algo que os irmãos... Porque não tem como a gente adorar a Deus com um cara, né, totalmente Nárnia, né, tocando. Né, tu tem que entregar algo bem. E algo bom, perdão, né? E aí, aquela visão daquilo lá. E assim, daí quem parece... tava num retiro, assim, tava muito espiritual. Não, cara, era a festa do ridículo naquele dia. Né? Eu tava de camisa vermelha, gravata preta, bermudão amarelo e um free day que o pastor Ismael, se ele ouviu o podcast, ele vai lembrar. Um free day que ele me vendeu, o free day dele, só que o Ismael, ele é muito maior que eu, né? De altura. Né? E ele usava, acho que 43... E o meu pé era 40 na época. Então, assim, ó, Patati? Mas Deus! De Patati, cara, tava assim. E aí eu tava todo errado, cara. Só que Deus escolheu aquele culto ali pra pegar todo mundo, né? Que massa. Pra vocês terem uma ideia, não sei se vocês conhecem a música Fly do... Jason Upton. Isso, Jason Upton. O ambiente que a gente estava era parecido com aquela música, sabe? A gente não ouviu os anjos cantar nem nada, né? Mas o ambiente estava daquele jeito. Tu escutava os irmãos chorando no chão, assim. Olha, foi muito marcante aquele retiro ali. Aquela experiência ali, eu sempre quis que todo mundo vivesse, sabe? De tu ver os teus irmãos ali e a partir da música, sabe? Foi bem marcante. Fluindo. Foi ali que Jesus me tocou de verdade. É muito triste quando a gente tem esses encontros com Deus, no louvor também, né? Porque muitas vezes a gente acaba até na liturgia do culto, não, louvor é uma preparação só para a pregação. Tipo, não, tá preparando porque Deus vai falar contigo na pregação, mas sendo que Deus fala, Deus habita nos louvores, né? Então é algo muito marcante. Eu também, tô falando agora, me lembrou que eu tava conversando com a Bárbara, que várias experiências o cara tem, assim, com Deus através do louvor, mas uma que me marcou bastante por ser algo... O ambiente que a gente tava era, vamos dizer, simples aos olhos naturais, porque foi lá na ITMQ, né? Antes de começar as aulas, a gente sempre tem ali com um violãozinho, um carrom ali, um microfone, a gente faz um louvor. E foi na terceira edição, na época da pandemia ali, tava saindo da pandemia. E antes de ir pros práticos, cada dia era uma equipe que fazia o louvor, né? E aquele dia, aquela noite, era a minha equipe. E tava eu lá no carrom, tava o meu amigo no violão e cantando e uma outra menina cantando, né? Tá, até então, simples assim, a gente tava tudo buscando e tinha mais ou menos naquela época, eu acho que tinha mais ou menos umas 50 pessoas ao todo, assim. E a gente começou na adoração, e, tipo, cantando as músicas normal de worship ali, Só Quero Ver Você, e com as notinhas básicas também. Só que a presença de Deus foi tão forte, para quem conhece ali o espaço que tem na ITMQ, que é tipo um galpão assim, a presença foi tão forte que literalmente parecia que a gente tava num estádio de futebol, porque assim, ó, sabe quando a glória desce no lugar e o cara ouve assim, ó, e a gente cantando assim, parecia muito um coral de anjos junto, porque, a gente tudo cantando meio desafinadinho assim, mas indo, né? Só que ficou tão, assim, ó, cheio da presença de Deus que todo mundo, que nem tu falou, começou a chorar, assim, um monte de gente chorando através do louvor de uma forma simples. O Senhor se manifestou assim, ó, e tocou, aquilo ficou muito marcado, que até todo mundo que tava naquele dia, naquela noite lá,
Quando fala disso, a gente se lembra, chega até a arrepiar, porque foi um momento muito marcante. Então, um momento assim teu também que foi marcante. Pra mim, foi mais em relação ao instrumento, né? Como eu falei, tipo, eu tocava muito a bateria. E aí teve o meu irmão era o baterista, e daí teve a época que ele saiu pra jogar futebol, né? Foi atrás do sonho de ser jogador de futebol. E aí ele se mudou pra Caxias. E aí a igreja ficou sem baterista, né? Só que eu sabia, mas era assim, ó, eu não sou boa pra tocar. E aí foi que eu fui forçada a isso, porque ele saiu da igreja. Então eu já tava na minha zona de conforto, eu fui pra lá, na adolescência já, né? Aí eu fui pra lá e comecei a tocar, e daí eu gostei, sabe? Fui indo. Só que nesse meio tempo, eu tava no ensino médio, aos 15, 16 anos, e começou tipo, a gente começa a sair com jovens e tudo mais, e Deus falou algo assim, não lembro exatamente o momento, mas foi algo que Deus me levou a perceber que se eu for para um evangelismo na praça, eu não posso levar o teclado e a bateria. O que a gente leva é um violão. Sim. E foi ali que fez assim, ó, claro, assim, na minha mente, eu preciso aprender a tocar violão. E foi onde eu aprendi aos 16 anos. E também amei, assim, mas que nem o Nel disse, né? Não sou expert em violão. Não, eu sei o básico, assim, e eu pensava, eu preciso saber pelo menos o básico para eu fazer evangelismo e poder tocar em lugares que não tem bateria, não tem eletricidade, né? Então, eu aprendi violão e eu amei, assim, tocar. E aí também já redespertou, digamos assim, que eu lembro que na infância eu compunha muita música. Eu escrevia muitas letras e pensava em melodias e tal. E algo que surgiu muito na faculdade, porque a gente tá naquele ambiente de compor, de ter tudo acesso livre. Mas naquela fase ali, eu pensei, tô tocando acorde quando a gente tá orando num momento de meditação pessoal ali. E eu começava a cantar e eu anotava, sabe? E escrevia muitas canções assim. E eu falei, é isso, sabe? E eu sentia muita presença de Deus. Eu posso perguntar uma coisa pra vocês, assim, ouvindo vocês falar. Às vezes a gente sempre fala de experiência de Deus, assim, E a gente sempre tem um evento, alguma coisa que tá acontecendo, né? Até foi tu falar isso aí que me despertou. Em ensaio, vocês já tiveram, assim, aquela coisa, tipo, cara, é isso, tá ligado? Deus tá aqui, sabe? Porque às vezes parece que é muito... parece que é um discurso, né? Decorado, né? De quem trabalha com música. Não, que a gente tem que ter o secreto no secreto. Mas, cara, já aconteceu muito comigo de eu estar no ensaio, eu tô tocando, a banda cantando, a gente tá a 1000... né, Deus vem, sabe? Já era. Aí eu já aconteceu no ensaio, eu parar de tocar e chorar, cara. Ficar parando. Falando assim sobre o congresso de missões mesmo, sabe? Semana passada, domingo passado, eu sentei no computador, assim, pra começar a trabalhar nas músicas e tal, conversando separar vozes e tal. Sentei no computador, botei a música pra ouvir, botei o fone. E aí eu comecei a escutar a música assim, cara, eu não é mentira, sabe? De coração mesmo. Eu escutando a música assim, não, Deus, agora não, Senhor. Cara, eu desandei a chorar. Eu preciso trabalhar, por favor. Senhor, eu preciso me focar aqui, Senhor. Eu comecei a chorar, assim, porque a gente tem essa coisa, né? E do pequeno, né? Sim. Não é o perfeito. A gente não tá num ambiente, nossa, maravilhoso. Não, cara, é gente desafinando, é a gente aprendendo um instrumento. O básico ali. É no básico, cara, no simples. Matando umas notas ali, só na... Dói sol. Dói sol. E, nossa, cara, assim, ó, é lindo de ouvir, eu vou comentar sobre isso já, mas só pra terminar. Porque eu criei essa conexão com o violão, né? E aí eu achava que, eu preciso de um instrumento harmônico pra eu sentir Deus, né? Entre aspas. Só que daí isso me gerou, tipo assim, um incômodo e eu comecei a falar assim... achar, tipo, não, mas tem alguma coisa errada, porque aí eu tô no meu secreto com o violão, eu vou pra igreja e toco a bateria, tá? E aí na bateria eu tô aqui, racional, digamos assim. Eu falei, não, Deus, eu quero te sentir a tua presença tocando o meu instrumento. Porque é um instrumento que eu não tô tocando harmonia, eu não tô cantando, é só tambor e toques e batidas, entendeu?
E eu comecei a orar isso. Deus, eu quero te sentir tocando bateria. Eu quero te sentir tocando bateria. E isso foi assim, ó, mais de mês, assim. Eu falando, eu não aceito, tipo... ser cheia da presença de Deus, assim, de uma forma que eu sinta no meu corpo, digamos, nas emoções, em outros instrumentos, e no instrumento que é o meu instrumento, meu primeiro instrumento, eu não senti. E aí foi que num culto, assim, tipo, eu tava tocando bateria, sabe quando tu já vai assim, Lá já vou eu. desisti já, assim, tipo assim, de Paradinho acontecer. do- E aí eu tava tocando, e daí lá, tipo, aquela bateria antigona, assim, tudo não era aquela bateria e tal. E aí eu tocando assim, e aí o louvor começou a ficar intenso no culto, e eu tocando. Aí sabe quando tu vê que tu tá numa técnica que não é assim, Não tá batendo. não é tua. E aí tu começa assim, e daí tudo sai certinho e tal, e assim, quando vê eu começo a chorar, assim. Só que ao mesmo tempo que eu tô chorando demais, sentindo a presença de Deus, eu não paro de tocar, sabe? E ali, pra mim, foi o ponto, assim, que realmente, assim, sabe? Não é uma fórmula, não é cantar ou tocar um instrumento melódico, sabe? E eu senti Deus, assim, tocando um instrumento de percussão, sabe? A bateria, pra mim, foi... Pra mim, a história faz muito sentido, sabe? Pra minha vida. E aí, foi o momento que eu fiquei assim, tá, então, realmente, sabe? Estou no lugar certo. Estou no esse lugar certo. Mas da sua pergunta, eu acho que nos lugares que eu mais, assim, que não foi uma sensação emocional, mas racional de entender Deus, foi tocando com a orquestra na faculdade. Que era algo que desde criança, não sei, assim, eu olhava aqueles vídeos na TV Cultura das orquestras e eu falava assim, cara, isso é a igreja. Cada um pega uma partitura, uma coisa totalmente diferente, aprende, vai lá com o maestro, tira as dúvidas, e quando cada um senta no seu lugar, tocando algo totalmente diferente, Flui. e o maestro regindo aquilo ali, e moldando e lapidando cada parte, aquilo se torna uma sinfonia, sabe? Algo belo que todo mundo vê e ama. E eu, tipo, de criança, claro que não com essas palavras, mas na infância eu tinha esse entendimento e foi onde eu me apaixonei por orquestra. E quando eu toquei na faculdade, assim, pra mim foi assim... Eu olhava assim, o maestro pra mim era Jesus, regendo a igreja e colocando cada um no seu lugar, sabe? O corpo bem ajustado e ajustando tudo. E era onde eu mais via a Bíblia, assim, e Deus sendo revelado pra mim na minha linguagem, né, musical. Eu não sei se tem alguma... Na verdade, tipo assim, de experiência mesmo foi na igreja, como vocês já tiveram fora. Eu não tive essa experiência ainda, mas tô falando também sem ser os eventos, né? Teve uma vez que a gente tava ensaiando, acho que pro retiro, normal assim, o pessoal já tava até tarde, já tinha passado ali das 9h30, das 10 horas da noite. E pra quem não conhece o tio Paulo lá da nossa igreja, que é o nosso zelador, né? Ele é velhinho, daí nessa hora ele já tá lá querendo fechar todas as coisas e já tá querendo escorrer. Daí a gente tava cantando, se eu não me engano, era Agnus Dei a música. Que é Santo é o Sim. Tá, e daí a gente ia cantar ali 4 vezes, normal, repetir o refrão pra acabar. Só que começou e o que tava cantando, o ministro, não parou. E daí a gente começou... Só que a gente não ficou tipo, não vai parar nunca. Só que a gente começou a entrar assim, ó, e a presença do Senhor fluiu. O bagulho que era pra durar 5 minutos foi uma meia hora. E o tipo, lá louco pra nos bater, assim, ó. Só que não... Sabe quando tu tenta parar, mas não consegue parar. Tuas mãos assim, ó. Não, volta. E foi um... E tipo, que nem tu falou, foi em algo simples, ali num ensaio, que é algo informal. Sim. Mas a presença de Deus tava ali, né? Tava ali. E é algo que muitas vezes... E antes tu tinha falado já, e eu vou fazer essa pergunta pra ti. Que... é como equilibrar a nossa técnica musical e a sensibilidade espiritual. Porque muitas vezes a gente acaba limitando o poder de Deus, assim, pela nossa técnica. Não, até aqui o Senhor vai agir porque isso aqui eu não ensaiei, vamos dizer assim. Qual que tu acha que é o equilíbrio desses dois, assim? E também já emendando, né? Porque tem tem o outro lado também, né? Tipo, não, eu posso saber só o básico e Deus vai fazer, sabe? Tem os dois lados pesando e também... pra juntar já com essa pergunta, né? Que o senhor é líder de louvor na sua igreja, digamos assim. Não, hoje não. Hoje não. Eu fui líder até eu assumir a igreja. Depois que eu me tornei pastor titular, eu deixei de ser. Entendi. Hoje eu trabalho muito mais na direção musical, né? Do que liderando o louvor. Tá, mas juntando com essa pergunta de técnica e
a técnica espiritual, mas, tipo, qual é os desafios de liderar um ministério de louvor, assim, dentro da igreja? As pessoas, como que é liderar músicos dentro da igreja, assim? Tá, assim, ó, você deve ter notado ali que eu sempre gosto de citar alguém, né, da onde é que eu tirei a informação pra estar falando, Uhum. né? E esse aqui eu vou citar o Juninho Afran, né? O Juninho Afran diz assim, ó, que às vezes a nossa cabeça criativa, ela pensa em fazer alguma coisa, mas o nosso corpo não tá pronto para executar, né? Então a gente pensa, no caso vocês são bateristas, né? Vou fazer a seguinte virada, ou essa música ia ficar legal, um ataque aqui, Uhum. e aí só que chega ali na hora, pum, a gente erra, a gente falha. Então assim, ó, como equilibrar? Eu sou bem, cara, eu sou bem chato nesse sentido, tá? O músico, ele precisa estudar, ele precisa saber. Ele não dá pra dizer assim, ó. E aí, quando eu falo nisso, eu penso o seguinte: tu tem que saber tocar qualquer música em qualquer tom, né? E vamos lá, sem depender de capotraste, tem que saber, né? O cara que vai tocar teclado, ele não precisa depender do transpose para poder tocar teclado. Ele tem que saber tocar em qualquer tom, né? O baixista, ele não pode ficar na dúvida como é que se toca o samba e como é que se toca rock, se eu toco com palheta, se eu toco sem palheta, sabe? Uhum. Ele tem que saber o que tem que ter fazer. o domínio já. Ele tem que dominar, né? Música, ela é uma linguagem, né? E a gente tem que saber o que a gente tem que comunicar, né? O que diferencia a gente de uma criança de 1 ano é que a gente sabe o que a gente quer falar. Tô com fome, tô com sede, né? Uhum. Eu gostaria de merendar, né? A gente sabe falar. A criança, ela chora ou ela balbucia ali. Aí, sabe? Então, se música é uma linguagem, a gente tem que saber como vai se comunicar, né? Ou eu sou um bebê tocando, que ninguém entende o que eu tô falando, ou eu sei exatamente o que Já é um adulto. as pessoas, ali é um adulto que tá tocando, Uau. entendeu? Então, assim, o músico ele tem que dominar, né? Porque o equilíbrio é exatamente como ele dominou isso, né? Aliado aquilo que ele não domina, né? Uhum. Se não me falha a memória, é o Marco... Esqueci o sobrenome dele. Ele é o pastor de jovens da igreja da cidade. Daqui a pouco vem o nome dele aí pra mim. Ele dizia assim que a gente não consegue dominar o agir de Deus no culto, mas a gente pode criar um ambiente, preparar um ambiente para que Deus possa manifestar no culto. Então a gente não consegue manipular a presença de Deus, mas a gente pode sim preparar o ambiente. Então, para a gente preparar esse ambiente, a gente tem que saber como falar, né? Como comunicar. E por isso, assim, ó, o equilíbrio tá enquanto o cara consegue dominar a linguagem musical, né? E quanto ele consegue improvisar nessa linguagem. O Rafa disse que é Marcos Madaleno. Marcos Madaleno, obrigado. Esse cara aí, o Marco Madaleno. Ele fala isso, que a gente não consegue, a gente não manipula a presença de Deus, mas a gente prepara o ambiente, né? Show. Então o equilíbrio tá nisso. Porque assim, ó, uma coisa... E aí, vamos lá nas relações humanas, tá? Tu não chega assim pra, sei lá, pra tua esposa, pra tua namorada e diz assim, por obséquio, vamos juntos ao restaurante para nos deliciarmos com este belo prato. Alimento, né? Agora, a gente precisa dominar a linguagem tanto casual quanto uma linguagem um pouco mais formal, né? E é assim na música, né? Tu domina a linguagem formal, tu sabe o que é uma escala, tu sabe se, escutei o cara tá tocando lá em tal tom, eu vou para aquele tom, né? É rápido isso tudo porque tu dominou a linguagem, né? Não quebra mais a cabeça, né? Não quebra a cabeça. Só que ali no culto, às vezes vai acontecer um negócio que vai quebrar, no meio, né? Acho que foi semana passada, a gente tava junto lá no culto, lá em Charqueadas. Foi sábado passado, né? Aí a menina tava cantando, e aí tava cantando uma música tipo Passa Fogo, né? Música Ré e Sol. Não, ela pediu o tom de Sol, e a música ia ser Sol e Dó. Quando a gente largou o acorde de Sol, ela, começou a cantar. E eu disse, olhei pra trás, Ré.
Pô, a Aham. gente entrou em ré, saiu tocando em ré. Normal, beleza. Só que terminou a música, glória a Deus, eu achei que, bom, terminou. Não, ela puxou 500 graus da Cassiane, já começa a E aí, cara, tu tem que estar É pronto uma pra isso. pressão, né? Tem que ser Pra na ir, tu hora tem que- já. Sabe? Porque Aham. senão tu quebra. Então, assim, tu entende que a técnica do culto ali, a técnica aplicada no culto, ela só é reflexo da técnica que tu preparou antes do culto, Uhum. Uau. né? Nossa. Então, assim, o equilíbrio tá nisso. Em tu conseguir... Deixa pra mim. Eu sei Uhum. falar. Eu sei conversar, né? Ah, precisa conversar formal? Não, cada um na sua ali. Vamos conversar formal. Sabemos conversar de forma assim... Ai, nós fomos, nós voltemos, nós viemos. Sabemos tocar também, entendeu? Aham. Tu tem que equilibrar isso. Porque... e aí, aliado naquilo que tu falou, sabe? Porque às vezes o pessoal acha assim... eu tô fazendo pra Deus, Uhum. sabe? Então eu posso fazer de qualquer jeito. Não, cara. Né? Sim. Deus, ele aceita a nossa adoração simples, sim. Uhum. O simples eu entendo que o simples é muito bonito. Uhum. Cara, arroz com feijão não tem quem não gosta de É arroz com feijão. verdade. Sabe? Todo mundo gosta de algo bem feitinho, bem metódico, né? O problema é quando esse metódico não dá espaço para o improviso, Uhum. né? E aí, nisso eu tenho um problema, Uhum. né? Do metódico, o certinho, não dá espaço para o irmão que saiu do... o vocalista saiu do tom, não vamos fazer um feedback aqui, olha só, tu tá cantando muito mal. Não, pô, cara... Sabe? Não, olha, o timbre... eu tava um pouquinho semitonada. Uhum. Olha só, naquela hora o Se clique... prende a uma coisa, né? É. Há coisas que, tipo, Sim. não faz diferença nenhuma. Aham. Sabe? Sim. Não faz diferença nenhuma. E aí, pra tentar responder daí, definitivamente, pra ir pra próxima pergunta que eu esqueci já que era. Sobre né? liderar o Sobre liderar, ministério. isso, tá. Eu entendo assim, ó, que quando a gente tá em cima do altar, né, a gente tá administrando um caos, sabe? Tu não sabe o que vai acontecer no culto. Tu não sabe se Deus vai dizer boa noite, igreja, paz seja convosco, que Deus derrubar a presença Aham. dele ali e tu não ter mais controle sobre ela, sobre nada, né? Ao mesmo tempo, tu não sabe se Deus naquele dia diz, hoje eu não quero tocar em vocês, hoje adorem aí que eu quero, Uhum. hoje eu vou cuidar de outras pessoas, Uhum. sabe? Porque a gente sabe disso, que na igreja tem dias que tu dá boa noite, iniciou o culto e Já céus tem abertos. 5 no chão, já. É. era. Tem dias, cara, tu vai fazer o culto e assim, ó, parece que não sai do teto, Uhum. né? E deu tudo certo, e tá tudo Ou certo. a apenas respeito. Deus só recebe aquela adoração e amém, E é entendeu? amém, ele não quer É. manifestar nada Aham. ali, entende? Então a gente tá administrando esse caos. A gente não tem o controle, né? E não ter o controle é muito bom. É satisfatório saber que não é a gente que é o responsável Por aqui. por fazer o agir de Deus. A gente tem que criar um ambiente. Criamos um ambiente, Deus quis manifestar, glória a Deus. Deus não manifestou, glória a Deus também. A gente está servindo a igreja nesse sentido. Né? Então, mas a gente precisa saber falar. A gente precisa saber comunicar o nosso instrumento. A gente precisa saber como é que eu vou me comportar como baterista. Como é que eu, como baixista, vou me comportar. Como é que eu, lá no Tá violão... preparado já pra... Eu tenho que estar preparado. Uhum. Né? O equilíbrio está nisso, em como, se eu sei comunicar ou não sei comunicar. Uhum. Agora, sobre liderança, lidar com pessoa eu acho que é o maior desafio, tanto no pastoreado quanto em liderar, né? Porque tu aprende a lidar com as especificidades de cada um, né? Cada um é cada um, né? E aqui eu vou confessar o meu pecado para vocês. Eu já errei muito na minha vida a respeito de liderar pessoas, sabe? Eu já fui um cara muito mais inflexível e que Deus foi quebrando ao passar dos anos, né? Eu era aquele cara mais estupidozão, assim, sabe? Que falava na tua cara e tava nem aí pra ti. Se tu ia ficar chateado comigo, né? E magoei muita gente, cara. Magoei muita gente, já entristeci muita gente, sabe? Nunca tive vergonha de pedir perdão. Sim. Isso nunca, sabe? Mas eu sei o quanto eu já fui... Eu vou usar a palavra assim mais atual, tóxico. Eu já fui muito tóxico nesse sentido, sabe? Quem já viu o Whiplash, tá ligado? Aquele filme do Sim. Whiplash, eu não cheguei naquele nível de agredir, entendeu? Mas na palavra já fui muito... E a palavra fere, tá? Sim, Fere sim. muito, né? E aí tá também... Eu acho que a palavra certa seria equilíbrio,
né? Porque a gente não pode ser muito mole também na música. Porque senão o cara não vai se ligar. Não vai. Que ele... se tu não consegue escutar que tu tá errado, tu não serve pra música, sabe? Cara, tu tá errado, tu tá desafinado. Sim. Escuta, tu tá errado, a nota tá errada. E aí eu vou ser bem... Quem não é músico não vai entender nada, né? Mas assim, o cara tem que saber a diferença de dó pra lá menor, né? Uhum. E a diferença do acorde de dó a lá menor é uma nota só, Sim. né? E se o cara não consegue ouvir, cara, a nota é lá menor, não é dó. E o cara diz, não, mas é dó. Eu tirei dó, eu vi lá no cifras que é dó, né? Se o cara não consegue escutar isso, o cara, então, ele não tá apto pra música. Sim. Tu tem que entender que... Tem que trazer uma humildade, a assim, né? humildade, mas ao mesmo tempo tu tem que ter a tua confiança, Sim. sabe? Então, tu equilibrar, sabe? Isso no lidar com as pessoas, eu acho que é o maior desafio, né? A maior dificuldade que tem pra liderar. Porque, assim, é ego, né? A arte lida direto com ego. Com ego. Né? A gente tem um ego inflado, né? Quem toca, quem canta. Por mais que a gente diga, não, eu sou humilde, não, Glória pro de Senhor, Deus. a glória é pro Senhor. Cara, se tu fica 3 anos sem ouvir um elogio no louvor, dizer assim, hoje Deus te usou, hoje foi bênção. Cara, tu já vai começar... Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Né? Tu já vai ficar... A gente gosta de escutar um elogio, né? Por mais que a gente direcione ele pro Senhor, e para nós é necessário a gente ter um feedback positivo, né? Então, lidar com esses egos dessas especificidades do ser humano, eu acho que é o maior desafio da gente lidar no louvor, né? Porque ali o fazer música é tranquilo, né? Mas ele não tirou a música do ensaio. Cara, isso aí a gente tem que entender que a gente também tá lidando com o voluntário, né? É difícil a igreja que paga pro músico. Lá na igreja, eu tenho o pensamento de a gente tentar... Eu não consigo pagar salário para meus músicos, né? Mas o que eu consegui aliviar pro batera, eu vou lá e compro baquetas, né? Compro, sei lá, 6 baquetas para ele não precisar gastar com baqueta. Né? Se estragou alguma peça da bateria, eu vou lá e a gente compra. Né? O cara do violão, assim, como é que tá as tuas condições para comprar corda? Não tem, então tá aqui o dinheiro, vai lá, compra uma corda nova, né? Os instrumentos de corda, normalmente eu pego os instrumentos de todo mundo, eu levo lá para regular, vai dar tanto, tu consegue pagar? Não consigo. Então, eu divido contigo. Eu tento de alguma forma, tornar a vida dos meus músicos mais fáceis, né? Então, assim, liderar, acho que tem esses desafios. O principal é liderar, lidar com a característica de cada um. Cada um é diferente, né? Exatamente. São vários instrumentos diferentes aí. O meu instrumento é melhor, o meu tem que aparecer mais. São várias coisas, né? E assim, desculpa, te cortei bem na hora que eu tava falando. Eu já falei um montão aqui, eu tô cortando. Mas assim, tem um cara que ele é músico e que ele não sabe que ele é músico e que ele é tão essencial quanto os músicos na igreja, que é o nosso técnico de som. Esse cara, assim, que não tá nos holofotes, né? Mas é o... Assim, e esse cara, ele tinha que ser um dos mais valorizados. Por quê? Porque se tá tudo bom no culto, a presença de Deus desceu, glória a Deus, tá ali, não deu microfone nenhum, mas ninguém elogia o técnico de som, cara. Sabe? Agora, experimenta dar uma microfonia. Dá um ruído ali. Um ruidinho. Todo mundo olha. Bate pra trás. O pastor já só aqui, já olha ele na cara, sabe? Pô, esses caras aí, eles estão com o culto na mão, sabe? Sim. Eles estão com tudo. É uma responsa, né? É uma responsa gigantesca, sabe? E eu vejo que essas pessoas eles são tão músicos quanto a gente. Sim. E eles precisa entender. Eles precisam estar tem junto que ter um ouvido muito bom, né? Nossa, o cara saber. Operar som é um outro podcast, né? Parabéns pra todos aí, vocês trabalham no que cuidam som. de mesa de som, Sim. O galardão de vocês é muito grande. Eita, glória. Lá no céu não vai ter mesa pra tu cuidar. Esquece. Tá tudo regulado. Tá tudo regulado. E já se encaminhando pro final já, geralmente a gente faz a pergunta, né? Qual foi a palavra que Deus te deu pra te ir pra missão, pra essa área e tal. Só que hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Qual foi a música pra nós que marcou a tua trajetória, assim, talvez trajetória pessoal, do chamado, assim, mas qual a canção, assim, que marcou? E eu vou começar falando da primeira que eu lembrei agora, que foi a música do Ministério Zoe, a Tamires Garcia, que é Aquieta Minha Alma.
numa versão que ela tem estendida, que ela faz uma ministração no meio. E, na verdade, são duas. E tem uma, acho que é da Heloísa Rosa, que fala de João 14. Não é? Não se turbe. Exato. Qual é o nome dela? Não lembro. Da música. Não é João 14? Pra mim era João 14. Mas é de João 14. Vamos. E essas vamos duas assim. canções, elas me marcaram muito, porque quando eu escutei elas, assim, de eu escutar e repetir e cantar, e aí eu me dei conta que elas são exatamente bíblicas, sabe? Que tu vai na Bíblia e tu escuta a música e é praticamente a mesma coisa. Foi algo que me marcou muito como musicista, como ministra de louvor e tudo mais, mas principalmente como na minha área que tá mais escondidinha aí por enquanto, que é de compositora, sabe? Que me abriu os olhos pra olhar pras canções que eu canto, sabe? Que eu oro. O quanto nossas canções têm que ser bíblicas, sabe? Tem que ser cristocêntricas. E trazer a mensagem verdadeira, sabe? Não distorcer ou cantar e compor com emoção. Então, elas me marcaram muito porque tanto a da Tamiris Garcia, a canção dela, né? Quanto a da Heloísa Rosa, elas trazem a palavra pura, sabe? Tu pregar, tu ler a Bíblia e cantar é a mesma coisa. E pra mim isso mexe muito comigo, porque pra mim as canções, elas têm que ser bíblicas, sabe? Elas têm que trazer a mensagem do evangelho. E às vezes não traz, ou às vezes, tipo assim, não distorce o evangelho, mas fala só de mim, só da minha emoção, sabe? E é algo que transformou muito o meu ver sobre isso. E a partir disso a gente teve experiências também nas duas últimas escolas de verão da Escola de Missões, né? Que eu fiz a oficina de música e aí a gente trouxe essa oficina de composição e a gente compôs músicas baseado na Bíblia, assim, no tema das escolas. E também, daí já vai com a experiência do Arco e Taça, que é da Upper Room, sabe? Que nasceu na Upper Room e nas salas de oração da iHope, que é a International House of Prayer. Então, tipo, eles têm essa sala de oração que eles oram, só que eles cantam a Bíblia, né? Eles pegam os versículos e leem a Bíblia e depois eles cantam aqueles versos ali, bíblicos mesmo, sem adicionar, sem tirar, assim, mas cantam e dali surgem canções. E foi algo que surgiu nessas duas canções, né? Que é de João 14, ali da Heloísa Rosa, e da O Aquieta Minha Alma. Que ela fala, né? Porque está batida... E realmente, é bíblica aquela canção. Então, pra mim, essas duas canções, assim, foi o que abriu os olhos e entendeu. Jesus é o caminho. Obrigada, Rafa. O Rafa tá salvando a gente hoje. Jesus é o caminho. A importância do técnico, né? A importância do Ninguém tá vendo ele, mas o homem tá vendo, olha. Fundamental. O Senhor está vendo, Rafa. Então, o galardão é grande também. E pra ti, não? Bom, pra mim, agora tu falando, me lembrei de duas. Eu não vou me lembrar quem é a cantora, se você souber, já me avisa, mas é aquela Última Chance, que é Eu Quero Nascer... Ministério Piranga. Ministério Piranga. Isso aí. Então, tipo, porque essa foi uma canção que particularmente me tocou muito numa época da minha vida que, tipo, tava já... Sabe quando o cara tá mais pra lá do que pra cá? E quando eu ouvi essa canção, eu não me lembro em que lugar que eu tava. Eu sei que eu saí de perto das pessoas e procurei uma cadeira, assim, onde eu tava sozinho, me ajoelhei e lá eu comecei a só chorar ouvindo essa música, assim, sabe? O Espírito Santo tocou muito forte em mim e é uma canção que até hoje, quando eu ouço ela, tipo, eu sinto muito forte a presença de Deus, porque foi onde Deus me tocou e, tipo, meio que me realinhou, assim, pro meu propósito, pro meu chamado, pra minha caminhada. E uma também... eu ouço desde pequeno, porque tem até eu não vou me lembrar, mas ela tem até Como é que é? O clipe é de um homem com um filho no trilho lá, que daí... esqueci agora. Sabe qual que é, né? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Nossa, tá. essa música... Livres. Eu só ouço Livres. a introdução lá, já me dá vontade de chorar, porque é uma música... Porque são duas canções, assim, que Já aprendeu tocam... no teclado?
Ainda Vou não. te ensinar, Na vou te bateria, ensinar. sim. É barbada de fazer. Depois a gente pega uma aula. Mas foi 2 canções, assim, que pra mim são muito marcantes e que em situações diferentes, as 2 o Senhor falou muito comigo. Então, é 2 que não tem, né? Estão no meu coração. Bom, E vamos tu? lá. Eu tenho... Deixa eu pegar a lista. Não, eu vou ser bem, bem direto, assim, ó. Primeiro, antes de falar tem uma música. É uma música, né, específica, mas eu só queria trazer um contraponto na tua fala, que eu achei bem, bem interessante como tu puxou ali a respeito da emoção, né? Uhum. E aí, eu acho que assim, ó, a gente não pode também abrir mão da nossa emoção, Sim. né? Uhum. A gente tem que ser emotivo. A gente precisa colocar emoção, porque senão a gente se torna uma pessoa muito fria, Uhum. né? Mas eu acho que tudo que é demais é pesado, É. né? Se a gente colocar só esse lado da palavra só, né? A gente vai perder o nosso lado sentimental. Se a gente colocar só o sentimental, a gente fica não é mais... bíblico. Vou usar 2 palavras agora, vou mostrar que eu sei muito, né? Ou eu sou muito teólogo, ou eu sou muito... a letra é muito cristocêntrica, ou ela é muito antropocêntrica, né? Que isso, Então, hein? olha aí o que é. Toma a palavra, né? Aleluia. Então, assim... eu acho que a gente precisa equilibrar esses 2 lados. Por quê? Por que eu falo isso? Porque quando a gente canta uma música assim que... Pô, vamos lá, raridade. Raridade, ela fala de ser humano, né? Fala do homem, né? Do valor do ser humano e tal. A gente que está há muito tempo na casa de Deus, na casa do Senhor, a gente sabe, pô, a gente não é isso tudo não, né? A gente é muito ruim, né? Como a gente é ruim, e como a gente precisa, como a gente carece da misericórdia do Senhor, né? Agora, quem tá no mundo não é assim, né? E às tu ter uma canção mais evangelística, mais humana, né? Uma canção que vai lá, estou sentindo as minhas forças indo embora, sou humano, não consigo ser... A gente tem uma canção assim, ela vai servir de ponte pra gente conseguir construir, legal, né, entre as pessoas. Eu tive... Uma coisa que pastor tem, a gente tem que fazer funeral, né? A gente gosta de batizar pessoas, a gente gosta de fazer casamento, mas a gente tem que fazer funeral também, né? E aí, em época de pandemia, então, era 4, 5 funeral por semana, né? E aí, fora os que morriam de outro tipo de morte. E eu tive... Tem tipo, funerais que tu tem que fazer, agora vai pesar o clima, né? Mas funerais que eu tive que fazer, assim, tipo... De criança é horroroso de fazer, de bebê é horroroso de fazer. Agora, de suicida também é terrível de fazer. Né? É muito pesado tu ter que fazer o velório. E teve um funeral que eu fui fazer e que, enfim, Deus me guiou ali na palavra, eu falei que eu tinha que falar, né? Entreguei o recado que eu precisava entregar. E eu pedi a autorização para cantar e eu cantei Raridade, sabe? E aquela música, e a música trouxe... o consolo que eles precisavam, né? Então, assim, de coração, não tô... Parece que eu tô falando contra, né? Não, eu só tô trazendo um contraponto, um outro lado da moeda. Porque se a gente pensar, é a mesma moeda, né? É mais um contraponto assim, de, poxa, como a gente precisa manter a sensibilidade e a nossa emoção tá aliada à sensibilidade. Então, eu acho que se a gente tornar a canção cristocêntrica e colocando a nossa sensibilidade, a nossa emoção, aí a gente tem o quadro perfeito, né? E aí, assim, vamos lá. Agora, eu, nego velho, quase 40 anos de idade, a gente tinha... a minha época, a gente não escutava uma música. Escutava o álbum inteiro. Era um disco inteiro, né? Não tinha então, que assim, fazer. a gente tinha essa coisa. Então, por exemplo, quando lá Filhos do Homem lançavam uma música, tu escutava o CD inteiro, tu não escutava uma música só. Tu comprava o CD por causa de uma música, mas tu escutava o disco todo. Né? Por mais que tu pudesse pular, não, tu escutava tudo. Né? Então, eu sou da época que se comprava um CD para escutar tudo. Então, tu imagina lá Antônio Cirilo, um CD dele era uma música Rasga os Céus e Desce, mas ela tinha 3 horas de CD, então eu escutava tudo. Né? E aí, o CD que me fez, né, quebrou comigo God's Able do Ron Kenoly, né?
É inglês, pô, Uhum. inglês, cara, pelo amor de Deus, né? Mas eu tomei, tive o trabalho, e aí, vamos lá, na minha época não tinha Google, não tinha internet, Aham. tá? Então eu pegava o dicionário de inglês da escola, E traduzindo. traduzindo palavra por palavra pra entender o que tava falando na letra, Uau. né? E a música é I See the Lord, né? Eu Vejo o Senhor, né? É uma música famosíssima para o contrabaixo, Aham. foi a música que me fez ser baixista, Que sabe? massa. Ela começa com... Primeiro que ela começa a transição, né? De uma música Use Me. Acho que é If Can Use Me. É uma coisa assim. Aham. O senhor você pode me usar. A música diz assim, né? E quando ela termina, ela tem um solo de clarinete. Cara, assim, ó... Meu Deus. Eu tô falando pra vocês, tô lembrando, tá? Sim. Porque ele começa com um solo de flauta, uma flauta transversa. Vem pro solo de baixo. E... Baixo elétrico. Baixo elétrico, né? E assim, ó, cara, é uma música Surreal. parece de filme. Uau. No meu casamento, a gente fez o clipe ali de fotos ali, sabe? Aham. Eu usando essa música. Que massa. E é uma música de 7 minutos, 6 minutos e pouco, Aham. sabe? Uma música gigante. Cara, assim, ó, até hoje eu escuto, pra mim o álbum inteiro é fantástico, Uhum. né? O baixista é o Abraham Laboriel. Então, assim, cara, é fantástico, fantástico. Essa música, assim, ela marcou não musicalmente só, né? Cansei de momentos, assim, com Deus, em que eu chorei escutando a canção, Não. né? Cada virada da bateria. Pra ter uma ideia, nesse CD, ele tem 3 bateristas tocando ao mesmo tempo. Numa Nossa. música específica. Os percussionistas param de tocar percussão Que e vai massa. três caras tocando bateria ao mesmo Uau. tempo, né? E assim... Tu não vê que não parece que são 3, mas a bateria tá vindo muito em evidência. Cara, Dá sabe? pra Então, ver. Isso eu tô falando de um CD de 94, tá? Uhum. É muito antigo, mas vale muito a pena escutar. Que massa. Né? Todos os CDs do Ronquenoli, porque a minha adolescência foi movida a Ronquenoli, né? Aham. Eu só escutava aquilo ali. Tinha os artistas brasileiros, os cantores, e eu escutava sim, mas nenhum me tocava como as músicas do Ronquenoli por causa da construção da Aham. música, sabe? Diferenciado. Em português, cara, daí vamos lá de novo, é o CD, né? Não é uma música, é Uhum. o disco todo, Mãos Limpas do Filhos do Homem. Ai, meu Deus. Sabe? Sim. Mãos Limpas foi Muito o CD que mudou o Thiago, né, como cristão, digamos assim, moldou eu, né? Por mais que tenha sido uma versão em inglês ali, a última música, né? Abra o coração, sabe? Aquela música ali me fez comprar o CD, e quando eu escutei o CD, Eu Preciso de Ti, antes do Preciso de Ti, não lembro como é que é o nome da música. Eu já ia puxar Tua Presença Real, não é nada a ver. Mas é uma música tipo essa, assim, sabe? Aham. Tua Presença Real aqui nesse lugar. Não é essa música, tá, Sim. gente? Pelo amor de Deus. Mas é nesse CD. Uhum. Vem, toma teu lugar. Vem, A música é toma só isso. A música é só essa frase, né? E é meia dúzia de acordes, só que, cara, sabe? A construção, pra mim... Que eles fizeram ficou A muito. construção do CD como um todo, Sim. sabe? Aquela música que o Samuel canta, no silêncio da minha alma existe um lugar onde só você pode... Cara, a construção do todo do CD, o solo do Rauli no saxofone, Uhum. o CD como um todo, a construção do álbum, que hoje em dia, com todo respeito que eu tenho pelo worship, pelo cenário musical atual, eu tenho respeito. Sim. Né? Afinal, é o que a gente toca hoje na igreja, né? Mas eu vou me dar o direito de ser um pouco saudosista, que nunca vai ter essa Não. a construção de um CD, né? A construção de um disco, né? Vamos, sendo polêmico aqui agora, tá? Tipo assim, quando tu vai ouvir Led Zeppelin, tu não escuta uma música só, tu tem que escutar o álbum como um todo. Quando tu escuta Pink Floyd, tu não pode escutar uma música, Yes, ou qualquer outra, tu tem que ouvir o todo, né? Porque se tu não escuta o todo, tu não consegue ter noção, Entendi. né? Aquela música é legal. Tem uma música que é hit, que toca, que vai... Aquela ali vai ser a que vai estourar. Mas o CD, ele conta uma história. O disco conta uma história. E hoje a gente não tem mais tanto esse negócio de contar uma história. Separado, assim. Posso fazer Agora, quem for no Congresso de Missões, Eita, no Louvor de sábado, vai ter uma história lá. Eita, Vai ser contada uma história. Exatamente. E é Vai isso que eu ser ia bom. já falar pra vocês, porque os meus manos aqui, os meus irmãos, o Emanuel
e o pastor Tiago, eles estão na liderança do nosso louvor, nosso Que congresso. aleluia. Que responsa, hein? E também o Rafa, que tá aí, né, Rafa? Ele vai ser Glória a lá, Deus, Rafa vai salvar Junto nossa vida lá, né, Rafa? junto com a Gabi, lá na mídia, lá na... O cara do som, né? É o cara do som. E a gente vai estar... estamos, né, nos preparando para esse tempo lá no congresso. E realmente é muito bom agora ouvindo o senhor falar, me deu uma saudade, porque eu não sou tão nova assim também, né? Só... Vocês são uns Parece. bebezinhos. Mas a minha infância eu cresci com essas canções, né? Essa questão de ter um CD e, tipo, escutar até uma parte, ter que sair pra um lugar e voltar e botar naquela música que parou, né? Com Cassiane, Filhos do Homem, Nossa, Toque Cassiane. no Altar, sabe? Toda essa construção. Voice, acho que ninguém mais conhece Voices. Voices. Que eram. É tipo as um rush gurias- cristão, Eu tô assim. boiando Isso, aqui. era as gurias. Era a Fernanda Brum, Eixa. Assim. Acho que eu sou um Shirley pouco Magalhães. mais novo. Eu tô boiando. Shirley Magalhães. Que daí tinha os CDs, né, deles, assim. E realmente é muito... como o cenário musical cristão também muda muito, né? Mas, então é isso, pessoal. Pô, se deixasse, a gente Bah. conversava, Gente, olha... a gente ficou um tem o que tempão. falar, né? Aham. Nossa. Quando vem uma parte 2 mais pra Sim, frente. sim. Talvez a gente divida É. esse em 2 partes, né? Mas muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Lembrando, o nosso congresso já tá chegando, já tá pertinho, Glória, né? vai ser 11, benção, 12 e vai ser 13 benção de demais. julho. Então, que Deus abençoe vocês. O pastor Tiago vai estar lá, o Emanuel vai estar lá, eu vou estar lá, o Rafa vai estar lá, estaremos Eita, todos lá esperando por vocês. Deus abençoe e até a próxima. Feito. Valeu, tchau, Deus tchau. abençoe.